Pare agora de esconder de Deus as áreas escuras da sua vida, em nome de Jesus. Pode parar. Engraçado que todo mundo olha para o centurião de Cafarnaum e só foca no ato maravilhoso que ele realizou, que foi aquele ato de fé. Aquela atitude de fé, de chegar diante de Jesus, se prostrar e pedir: eu quero a cura do meu criado, eu quero a cura do meu servo. E ele disse: Senhor, não precise na minha casa, Senhor, eu não me sinto digno de te receber em minha casa. Basta uma ordem sua e eu tenho fé que o meu criado sarará. E a fé do centurião é espelho pra gente nos dias atuais. Mas o centurião cometeu um erro que muita gente não percebeu. Cometeu um erro que muitas vezes eu já cometi e talvez você esteja cometendo. Sabe que erro foi esse? O erro de olhar para o Senhor Jesus e achar assim: olha, esse homem aí é tão santo, tão santo, tão santo, tão santo, que eu não me sinto digno dele ir lá na minha casa. Eu não me sinto digno dele ir lá na minha casa. E talvez você pode olhar: Rebeca, mas é claro, a gente está falando de Jesus. É claro que ele não ia se sentir digno de receber Jesus na casa dele. Tudo bem. Mas se a gente olhar por um outro lado, a gente vê uma coisa muito horrível para a nossa vida espiritual. É esconder de Jesus as áreas da nossa vida que a gente acha muito inferior para ele. O centurião de Cafarnaum não se sentia digno de receber Jesus na sua casa. Ele não disse simplesmente: Senhor, não vá à minha casa. Ele disse: eu não mereço que o Senhor vá à minha casa. Eu não mereço. E por conta de se sentir indigno, o centurião perdeu a oportunidade de receber um mestre na sua casa. Por se sentir tão indigno, ele perdeu a oportunidade de receber Deus na sua casa. Eu sei que talvez você pode assustar, porque eu tô te fazendo enxergar essa passagem de uma forma completamente diferente do que a forma de como você é acostumado a ver a sua vida inteira. Mas foi para isso que o Senhor abriu os meus olhos quando eu estava lendo. O centurião de Cafarnaum perdeu a oportunidade de receber Deus na sua casa, porque ele se sentia indigno. E talvez você está perdendo a oportunidade de receber Deus em algumas áreas da sua vida, porque você acha que essas áreas da sua vida estão tão sujas, tão sujas, tão sujas, que você tem até vergonha de mostrar essas áreas para Jesus. Você acha que essas áreas da sua vida estão tão comprometidas, tão ruins, tão complicadas, tão difíceis de se lidar, que você tem até vergonha de mostrar para Jesus, que você não se sente digna de expor isso diante de Jesus. E com isso, você perde a oportunidade de receber Jesus em áreas da sua vida onde, se você se abrisse, tudo iria mudar. Onde, se você se abrisse, tudo seria transformado. Onde, se você se abrisse, as sujeiras seriam limpas. Onde, se você se abrisse, o pecado seria redimido, seria perdoado e a situação iria se resolver. Mas você continua aí, escondendo de Jesus essa área da sua vida que você pensa: não, eu não vou falar com o Senhor sobre a minha área sentimental porque tá muito bagunçado para eu mostrar para Deus. Para alguns que têm a consciência boa no sentido disso, pode parecer bobo, mas de fato tem gente que pensa assim. Tem gente que olha para uma área da vida e fala assim: cara, essa área aqui tá muito bagunçada para eu mostrar para Deus. É como alguém que olha para sua enfermidade e fala assim: cara, eu tô doente demais para ir pro médico. Não tem nada a ver, gente. Não faz sentido, não tem lógica. A forma como eu estou narrando faz isso parecer bobo, mas é muitas vezes a nossa atitude diante das áreas da nossa vida. A gente olha para uma área da nossa vida, a gente pensa: tá quebrado demais para eu levar para os pés do Senhor. Tá danificado demais para eu levar para os pés do Senhor. É melhor abandonar. É melhor ignorar essa área da minha vida, deixar aqui escuro. Sabe aquele quartinho de bagunça que muitas casas têm? É melhor deixar essa área da minha vida, esse problema, no quartinho de bagunça, porque tá sujo demais, tá problemático demais para eu mostrar para Deus. Tá problemático demais para eu apresentar diante do Senhor. Tá problemático demais para eu ter que encarar isso e lidar com isso de novo. Eu acho melhor abandonar. Porque tem gente que tem uma área da vida que está tão complicada, tão difícil. Talvez a pessoa até já sofreu vários traumas com aquilo, que ela já não tem mais esperança. E eu sei que isso pode parecer bobo, eu vou repetir. Isso pode parecer loucura o que eu tô falando, mas inconscientemente muita gente pensa assim. Muita gente olha para sua área sentimental e fala assim: cara, tá danificado demais,
está sujo demais para eu trazer Jesus para essa área da minha vida. Eu vou aqui adorar a Deus, servir ao Senhor, falar de outras áreas da minha vida, falar de como eu tô avançando falar de como eu tô avançando na área financeira, avançando em outra área da minha vida. E essa área aqui, que é delicada, onde eu tenho muitos traumas, onde eu tenho muitos problemas, eu vou deixar pra lá, porque eu tô me sentindo tão indigna nessa área aqui, que eu não tenho nem coragem de apresentar diante de Deus. E com isso, sabe o que acontece? Nesse quartinho da bagunça, onde você guarda os seus maiores problemas, onde você guarda os seus maiores traumas, onde você guarda as dificuldades mais complicadas da sua vida. Se você não apresentar a Jesus, o problema não se resolve. Se você não apresentar a Jesus, a situação não se resolve. E você precisa entender que Ele é santo. Mas não é porque Ele é santo que você tem que se sentir constrangido de apresentar as áreas mais escuras e mais impuras da sua vida a Ele. Porque quando você entrega a Ele as áreas mais escuras e impuras da sua vida, não é você que vai sujar Deus com o seu pecado, mas é a santidade dele que vai consumir a tua vida. É a santidade dele que vai entrar nessa área suja da sua vida e vai limpar. É a santidade dele que vai entrar nessa área bagunçada da sua vida e vai organizar. É como alguém que está numa situação tão complicada, digamos que você está aí na sua casa e você vai receber a visita de Jesus na sua casa, mas aí você olha para toda a sua casa e o que é que você pensa? Meu Deus, minha casa está toda bagunçada. Como que eu vou receber Jesus aqui? Já sei. Vou falar pra ele que eu não me sinto digna de receber ele aqui. E aí eu fico com ele lá fora um pouquinho, depois eu volto, mas eu não... Aqui tá muito bagunçado pra receber ele. Isso parece bobo pra algumas pessoas, mas a gente pensa assim com certas áreas da nossa vida. Tá muito complicado para eu apresentar isso a Jesus. Esse negócio é delicado demais para eu apresentar a Jesus. Isso aqui é difícil demais, então eu acho melhor deixar para lá. Não deixa para lá. Entrega nas mãos dele e resolve. Não deixa para lá, não guarda num quartinho de bagunça do seu coração, da sua vida. Apresenta diante dele, porque ele não tem vergonha dos seus traumas. Ele não tem vergonha dos seus erros. Ele não tem vergonha de ir no meio da sua casa bagunçada, que pode ser o estado do seu coração agora, para limpar. Eu vou dar um exemplo melhor. Você tem que receber uma faxineira que vai fazer uma limpeza na sua casa total. Mas aí você fala, cara, eu tô com muita vergonha porque minha casa tá bagunçada. Como que você vai ter vergonha se a faxineira está ali para executar aquele trabalho de limpeza? Como que você vai ter vergonha? Vai continuar com essa vergonha, com essa hesitação. Eu vou, não vou, vou, não vou. Entrego nas mãos de Deus, tomo de volta. Entrego nas mãos de Deus, tomo de volta. Porque tu tem vergonha de apresentar as áreas mais obscuras da sua vida. E eu vou te lembrar de novo. Quando você entrega as áreas mais escuras da sua vida, não é o seu pecado escuro que vai ofuscar a santidade de Deus, mas é a santidade dele que vai consumir a sua vida e vai purificar aquilo que você estava com vergonha e você tentava esconder por anos, por décadas, por muito tempo. Não esconda dele. Não faça igual ao centurião de Cafarnaum, porque quando você pega essa área da sua vida que está complicada, esse problema, essa coisa que talvez você não conta para ninguém, que talvez é o seu segredo mais obscuro, que talvez é a sua dificuldade, sabe? Aquele negócio ali, aquilo que quando alguém puxa o assunto você já fica desesperado. O Senhor está falando, entrega nas minhas mãos. Entrega nas mãos de Deus. Ele não tem vergonha da sua situação. Sabe aquilo que te deixa envergonhado, envergonhada, desesperada? Aquela situação que você olha e fala, meu Deus. Ele sabe como lidar. Ele sabe como tratar. Ele sabe como agir. Confia nele. O centurião se sentia indigno de receber o Senhor na sua casa. Por quê? Um dos motivos mais simples é porque ele era pecador, gente. Ele era pecador, imperfeito. E muitas vezes, por a gente olhar pra gente mesmo e ver tanta sujeira, ver tanto problema, ver tanta dificuldade, ver tanta coisa na gente, a gente se sente constrangido de chegar diante de Deus, rasgar o nosso coração, mostrar tudo, abrir o quarto de bagunça do nosso coração e deixar Jesus entrar. Porque é algo tão profundo que até nos constrange. Mas o Senhor está falando, hoje eu quero entrar no seu quarto da bagunça para limpar. Hoje eu quero entrar naquela área que você tem vergonha de abrir e expor para qualquer tipo de pessoa. Mas eu quero entrar. Agora a escolha é sua. Se você vai fazer igual o centurião de Cafarnaum e vai falar, não, Senhor. Eu não quero que o Senhor entre na minha casa, não quero que o Senhor entre nessa área da minha vida, não vou abrir essa área do meu coração para o Senhor entrar e eu vou ficar aqui. E aí você perde a oportunidade
de ver o Senhor entrando naquela área onde mais dói e trazendo cura. Ou você pode escolher fazer diferente. Abrir o seu coração e ver Ele solucionando o problema que para você era uma mágoa, um trauma, uma dificuldade, um problema de muito tempo, ou talvez de um tempo recente, mas que estava ali te destruindo, te torturando. E você vai ver o Senhor resolver pela coragem de abrir o seu coração, apresentar diante dele e entender que não é o seu pecado que corrompe Deus, mas é a santidade dele que te domina quando você entrega as suas áreas mais escuras diante dele. Tá bom? Um beijo para você que está me assistindo. Se inscreve nesse canal, curte, compartilha, comenta, faz aquilo que o Senhor colocar no seu coração para abençoar. Um beijo, a paz do Senhor e até o próximo vídeo.